Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuação à apresentação dos trabalhos de patente 1, o nosso grupo, o grupo da Laura Maia, da Márcia Cristina e eu, Delísia, vamos falar sobre a CUP, a Convenção da União de Paris. Então, nós vamos falar sobre a Convenção, sobre tratados e acordos internacionais, lembrar os requisitos da propriedade intelectual, finalmente, agradecimento e referências, e lembrar de um webinar que vai ter no dia 4/3/2021. Essa é a foto da capa da Convenção de Paris, em 1883, só a título de conhecimento. Bom, sobre a Convenção, o que se pode dizer, né? É o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual assinado em 20 de março de 1883, em Paris, por óbvio, para a proteção da propriedade industrial. Continua em vigor em sua versão de Estocolmo, né? A última atualização foi a de Estocolmo, inclusive por força do Acordo TRIPS. O Acordo TRIPS, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, é um tratado internacional integrante do conjunto de acordos assinados em 1994, que encerrou a rodada Uruguai e criou a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Aqui, eu gostaria só de abrir um parênteses para dizer que no direito internacional, quando se trata de convenção, de acordo ou de tratados, não existe hierarquias entre esses três institutos, né? Depende de quando foi feito, de como se foi feito, de onde foi feito, para ganhar esse nome de convenção, de acordo, de tratado. Aqui é o plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas, na sede da ONU, em Nova York, uma foto de 2005. Bom, dando continuidade, com relação à Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial, teve seu início sob a forma de anteprojeto, redigido por uma conferência diplomática realizada em Paris no ano de 1880. Nova conferência foi convocada em 6 de março de 1883 para aprovação definitiva do texto, que entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação em 7 de julho de 1883. À época, o presidente da conferência falou a seguinte frase, abre aspas, nós escrevemos o prefácio de um livro que vai se abrir e que não será fechado senão após longos anos, fecha aspas. Desde o começo, a Convenção previa em seu artigo 14 a celebração de conferências periódicas de revisão a fim de introduzir no texto original instrumentos destinados a aperfeiçoar, atualizar, né, o sistema da União à luz da experiência obtida em sua aplicação prática. À medida que se aplica essas regras, a regra da Convenção de 1883, por óbvio que ela tem atualizações, ajustes, e isso é feito por celebração de conferências periódicas com base no artigo 14 da Convenção. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883. São 7 revisões, né? Primeiro em Roma, depois em Bruxelas, depois em Washington, depois em Haia, depois em Londres, depois em Lisboa e Estocolmo. O Brasil, país signatário original, aderiu à revisão de Estocolmo em 1992. E aqui eu gostaria de abrir outro parênteses para dizer como que se dá, como que um país torna-se signatário de um tratado, de uma convenção ou de um acordo. Observa que a revisão de Estocolmo foi em 1967 e o Brasil só aderiu a essa revisão, né, só ratificou essa revisão em 1992. São 4 etapas complementares, que pelo menos no Brasil, e acredito que na maioria dos países são assim, para você aderir de forma definitiva a um tratado, a um acordo ou a uma convenção. A primeira etapa são as negociações preliminares, a assinatura ou adoção pelo Executivo, a aprovação parlamentar e, por fim, a ratificação.
E você pode fazer uma dessas etapas, qualquer uma dessas etapas, em tempos diferentes. Por último, tem que ser feita a ratificação. E aí sim, vai ter executoriedade no país. Então, no Brasil, após a sua ratificação, o tratado ainda é promulgado por decreto do presidente da República e publicado no Diário Oficial da União. São etapas complementares, né, adotadas pelo Estado brasileiro para que os tratados possam ter aplicabilidade e executoriedade internos. Com relação a tratados e acordos internacionais para fins de patente, a gente tem o PCT, que é uma fase nacional, né? E a CUP, que é a fase internacional. Com relação à CUP, que é o nosso objetivo aqui, são 3 princípios segundo a AIPO. O tratamento nacional, a prioridade unicionista, regras comuns entre os estados contratantes. Eu vou falar cada um deles aqui a seguir. Dos princípios da CUP, o tratamento nacional estabelece que cada estado contratante deve conceder a mesma proteção dos nacionais de outros estados contratantes que concede aos seus próprios nacionais. Os nacionais de estados não contratantes também têm direito a tratamento nacional nos termos da Convenção, se estiverem domiciliados ou tiverem um estabelecimento industrial ou comercial real e eficaz em um estado contratante. Com relação à prioridade unicionista, a Convenção prevê que, com base em um primeiro pedido regular apresentado em um dos estados contratantes, o requerente pode, dentro de um certo período de tempo, são 12 meses, né, esse certo período de tempo, aplicar para proteção em qualquer um dos outros estados contratantes. Esses pedidos subsequentes serão considerados como se tivessem sido apresentados no mesmo dia do primeiro pedido. Além disso, essas aplicações subsequentes, baseadas na primeira aplicação, não serão afetadas, ou seja, você continua protegido por um ano por nenhum evento que ocorra no intervalo, como a publicação de uma invenção ou a venda de artigos, como uma marca ou incorporando um desenho industrial. Uma das grandes vantagens práticas dessa disposição é que os solicitantes que buscam proteção em vários países não precisam apresentar todas as suas solicitações ao mesmo tempo. Você aí tem esse período de um ano para fazer o depósito nos países do seu interesse de forma estratégica, né, em cada país que você tem interesse. Com relação às regras comuns entre os estados contratantes, os patentes concedidos em diferentes estados contratantes para a mesma invenção são independentes uma da outra. A concessão de uma patente a um estado contratante não obriga, não vincula outros estados contratantes a conceder uma patente. E o contrário também é verdade. Uma patente não pode ser recusada, anulada ou rescindida em qualquer estado contratante pelo fato de ter sido recusada, anulada ou rescindida em qualquer outro estado. Com relação à propriedade intelectual, né, a gente já viu que na propriedade intelectual temos a propriedade industrial, que tem a patente, o desenho industrial, a indicação geográfica e a marca. Tem os direitos autorais, softwares e cultivares, e os sugêneres, que são os cultivares, conhecimento tradicional, topografia de circuitos integrados. Dentro da patente, a gente já viu, né, invenção e modelo de utilidade. Quais são as características da PI, né, da propriedade intelectual? A dimensão temporal, a abrangência do direito, a segurança jurídica, a territorialidade do direito de propriedade intelectual. A gente sabe que há controvérsias, mas aqui não é o caso, não é o fórum para discutir esse tema. Essa é a folha de rosto de um depósito de patente, a título de conhecimento. A gente pode observar que o código dela é B1, então está concedida, né?
As patentes teriam sido originadas na Inglaterra como expressão de uma política dirigida à proteção de indústrias nascentes. E em 1474 foi a primeira lei de patentes do mundo, né, publicada. Com relação aos requisitos de patenteabilidade, esse a gente já sabe de qual é salteado, mas não custa falar. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva. Quais são os tipos de patente, né? A gente tem patente de invenção, que refere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais, que não decorram da melhoria daqueles já existentes. O prazo de sua validade é de 20 anos, a contar da data do depósito, ou seja, da data do depósito e não da concessão, 20 anos. O modelo de utilidade refere-se a aperfeiçoamentos em produtos pré-existentes, que melhoram sua utilidade ou facilitam o seu processo produtivo. O prazo máximo de sua validade é de 15 anos, a contar da data de depósito do pedido, né? Lembrando, a data é de depósito do pedido e não da concessão. E quais são as etapas, né, do pedido de depósito no exterior via CUP? Primeiro é o depósito da patente, no nosso caso aqui no Brasil, por meio do INPI. Aí, nesse processo, você tem 1 ano para o depósito de patente nos demais países de interesse integrantes da CUP, informando nos formulários locais a existência da patente depositada no Brasil, via cópia oficial, né, de prioridade reivindicativa. Com isso, esses países farão retroagir os direitos sobre a invenção à data em que a patente foi depositada no Brasil. E aqui vale lembrar, né, que existe a CUP e a PCT, e qual que é a diferença? Né? Você tem que observar, fazer análise criteriosa das vantagens e desvantagens de cada processo. No caso do depósito via CUP, o depósito do pedido de patente diretamente no país de interesse, ou seja, a patente deve ser pedida em cada país individualmente, dentro de um período específico e após ser depositado no local de origem. Atualmente são 173 países signatários, incluindo o Brasil, e tem até 12 meses para depositar a patente nos outros países, do seu interesse, né, considerando aí o que a gente chama de data de prioridade. Na PCT, né, é possível fazer um único pedido internacional, com a possibilidade de entrar na fase nacional em cada país de interesse, de forma individual, contando com um prazo prolongado para a entrada na fase nacional desses territórios. Atualmente, são 152 países signatários, incluindo o Brasil, 30 meses após a data de prioridade para definir em quais países deseja. Só lembrando, na CUP você tem 4 passos, né? No primeiro passo, o inventor deve depositar o pedido de patente no país de origem. Essa etapa é conhecida como a data de prioridade, né? No segundo passo, contando da data de depósito, o depositante tem até 12 meses para decidir se gostaria de depositar seu pedido de patente em outros países. No terceiro passo, nos países escolhidos, o depositante deve buscar um especialista em patentes, mais conhecido como correspondente internacional, para realizar o depósito, né? E o quarto passo, o pedido de patente deve ser traduzido e depositado em cada um dos países individualmente. Aqui, só para esclarecer, sobre a classificação de patentes, a classificação de patente tem como objetivo inicial o estabelecimento de uma ferramenta de busca eficaz para a recuperação de documentos de patentes pelos escritórios de prioridade intelectual e demais usuários, a fim de estabelecer a novidade e avaliar a atividade inventiva de divulgações técnicas em pedidos de patentes, né? Qual que é o objetivo disso? A classificação de IPC permite que se consiga sistematizar melhor as buscas de maneira bem estratégica. Permite fazer uma busca mais direcionada em qualquer um dos sites de busca, utilizando a classificação IPC. Essa classificação ela tem versão anual, né? Todo ano
divulga essa lista. E aí você pode utilizar a versão do ano que você quiser para fazer as buscas. A classificação internacional de patentes, o IPC, vai da seção A à seção H, lembrando que nessa seção A tem inúmeros subgrupos aí de classificação, infinitos grupos. E também vale lembrar que um produto, uma invenção ou um modelo de utilidade pode ter a combinação de mais de uma seção, né? Depende aí do que é o produto, de como ele é, né, formado, como ele é produzido. Ainda com relação à classificação de patentes, a gente é um sistema, o IPC, né? É um sistema hierárquico de símbolos para a classificação de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de acordo com as diferentes áreas tecnológicas a que pertencem. A IPC é adotada por mais de 100 países e coordenada pela OMPI, Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A classificação cooperativa de patentes, a CPC, foi iniciada como uma parceria conjunta entre os escritórios de patentes de marca dos Estados Unidos, o SPTO, e o Escritório Europeu de Patentes, IPO, onde os escritórios concordaram em harmonizar seus sistemas de classificação existentes e migrar para um esquema de classificação comum. O sistema CPC tem mais de 250 mil categorias. Gente, essa harmonização, esses conceitos comuns, facilitam muito a busca, facilitam uma busca por pesquisa por legislação, uma leitura ou interpretação. Isso se faz necessário em várias outras coisas. Por exemplo, o Manual de Oslo define alguns conceitos e essas coisas são bastante importantes quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai buscar alguma informação, literatura, enfim. Como o professor já mostrou, né, diversas vezes, as buscas internacionais de patentes só podem ser feitas por esses sites, né? Com relação à estratégia utilizada pela CUP, né? A CUP e estratégia de proteção intelectual. A estratégia é o que proteger, quando proteger, onde proteger e o custo de se proteger, né? Tem que se responder, no mínimo, essas 4 perguntas para você fazer um depósito de patente internacional. Essas são as fases da estratégia de proteção de patentes e propriedade intelectual no exterior, que também é do país de origem, né? Você tem que saber o que você vai proteger, quando, onde, se realmente o custo vale a pena. Antes de promover seus produtos, antes de fazer o pedido de proteção, de fazer essa proteção tanto no Brasil quanto em outros países, tem que definir qual que é a estratégia de proteção de seus ativos de propriedade intelectual, da marca, da patente, da desenho industrial, e somente divulgar após as providências legais no Brasil e no exterior. Quais são os custos, né, para a proteção de patentes no exterior? Você tem o custo de depósito, pagamento das custas no escritório de patente no Brasil, tem os custos de assessoria profissional, pagamento de serviços profissionais para redação e acompanhamento dos pedidos de patente. Tem o custo de tradução, pagamento de serviços profissionais aplicável apenas, claro, né, quando se busca proteção em outros países. E o custo de manutenção, pagamento da anuidade para manutenção do direito concedido pelo escritório de patente no Brasil, o INPI. O que se deve ter ciência, observar assim, muito com relação ao depósito via CUP? Ter ciência de que a proteção conferida por um escritório internacional, um escritório de PI, não é internacional, ou seja, se tem proteção em um país e você quer em outro, você tem que fazer nesse outro país, né? Verificar se o mercado está livre para a entrada de uma marca, patente, desenho industrial ou indicação geográfica em um determinado território. Não divulgar prematuramente os produtos ou serviços antes de protegê-los no mercado de exportação. E não pensar que as regras são iguais em todos os países. Definitivamente não é, cada país tem a sua legislação, sua regra, seus costumes, né? E essa é uma verdadeira fonte de pesquisa. Ficar atento aos prazos para requerer a proteção da API exterior. Bom,
Muito obrigada pela atenção de vocês. Me coloco à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Lembrando desse webinar de propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento empresarial do Luiz Otávio Pimentel, ex-presidente do INPI no Brasil. Aqui tem as referências que vocês podem ficar à vontade para aprofundar as pesquisas. Muito obrigada.